Ei, gente, eu me chamo Múcia, ou Maria, como vocês preferirem. Sou astróloga, alio as minhas leituras ao conhecimento astrológico, mas também à filosofia da yoga. E também sou massoterapeuta, trabalho na linha ali, unindo conhecimentos de algumas técnicas, como Thai Yoga Massagem, massagens ayurvédicas. Também, enfim, alio vários conhecimentos para fazer o que eu faço. E acredito que sempre que a gente vai trabalhar com autoconhecimento, a nossa bagagem importa muito. E a gente está vivendo um período do ano que é delicado e sensível, em que o Sol e Plutão, que é o astro da morte e do renascimento, se encaram. E isso aconteceu há 6 meses atrás, no começo do ano de 2023, e agora novamente, né? São 2 períodos do ano bem delicados. E não acredito em coincidências. Tive um pesadelo essa noite. E por conta disso, várias vezes que eu tenho pesadelos, eu escolho levantar cedinho. Geralmente, esses pesadelos acontecem no início da manhã, no início do dia. E eu escolho ir ver o sol nascer, ao invés de continuar dormindo. Ainda que eu tenha dormido poucas horas. E eu sempre fui uma pessoa muito sensível. Mas depois de algumas coisas que aconteceram na minha vida, essa sensibilidade, talvez, não vou dizer que ela se expandiu, mas talvez ela começou a trazer para mim a necessidade de não fugir de algumas questões. E eu fui vítima de uma violência sexual no início de 2020, um pouco antes da pandemia. E isso fez com que o meu corpo memorizasse coisas relacionadas a essa dor. Como massoterapeuta, eu estudo justamente essa compreensão, né, de que os nossos corpos, as nossas células, para nos proteger de a gente sofrer de novo algumas dores, elas memorizam situações em que a gente sofreu muito para tentar que a gente consiga construir defesas. Só que muitas vezes as dores também ficam armazenadas. E o trabalho do terapeuta é ajudar que as pessoas liberem suas dores. E isso pode acontecer de diversas maneiras. E na verdade eu acredito que quanto mais maneiras a gente empregar para cuidar das nossas dores, mais eficaz pode ser o tratamento. Obviamente que não é para usar todas as do mundo, talvez isso seja remexer a ferida demais, mas eu acho que combinar tratamentos é algo bem potente quando a gente vai falar sobre cura. E hoje eu tive um pesadelo, novamente associado ao episódio de agressão sexual que eu vivi. E não foi o primeiro episódio de agressão sexual, acho que a maioria das mulheres, infelizmente, vive mais de um. Só que eles têm escalas diferentes de agressividade e até escalas diferentes de quanto isso nos marca emocionalmente. E eu acredito que o que aconteceu em 2020 foi um estopim para que eu parasse de fugir das dores relacionadas ao ser mulher numa sociedade machista e patriarcal. Eu decidi gravar isso para falar um pouquinho sobre o processo de cura, assim, relembrar que ele não é linear e que muitas vezes a gente fica achando que uma coisa cicatrizou na gente, mas ela ainda vive na gente, em forma de crise de ansiedade, de dores de cabeça, de crises associadas à autoestima baixa, de pesadelos, de tremores, de medos de fazer coisas que nos fazem bem, ou de ir a lugares, ou de nos divertir, medo de desistir muitas vezes, e isso pode abalar muitas vezes nossa vida financeira, nossa vida afetiva, e a gente nem enxerga a conexão muitas vezes, né, entre os nossos traumas, os gatilhos que ativam nossas lembranças e memórias traumáticas e situações de desequilíbrio que a gente pode vivenciar. Acho que é muito importante a gente lembrar de legitimar a nossa história,
de olhar para trás, de lembrar de onde a gente veio, o que a gente já atravessou, relembrar que a gente conseguiu sair de lugares, relacionamentos e situações que eram dolorosas e a gente conseguiu quebrar padrões. E a gente vive uma sociedade que impõe às mulheres determinados lugares, situações, relações e a aceitação de coisas dolorosas. E como mulher e ser humano, eu gosto de ser a lembrança viva de que a gente merece viver honrando o prazer, que não é algo que nos ensinam, é algo que geralmente nos é permitido só no final, depois de a gente ter cumprido todas as obrigações, quando a gente já tá morta de cansada, já cuidou de todo mundo ao redor, menos da gente. E um prazer limitado, delimitado por regras e réguas morais, sociais, um prazer muito limitado, muito superficial. E com o meu trabalho, a minha ideia é sempre fazer você, mulher, lembrar que o nosso prazer pode ser profundo e ele é legítimo, ele é nosso direito e não é à toa que a gente nasceu com um órgão voltado exclusivamente para o prazer e a sociedade teima em esquecer onde ele está. O processo de cura não é linear, gente. As nossas dores, elas vão vir e pedir atenção e isso não faz da gente crianças mimadas. Quando a gente cuida das nossas dores, isso nos faz adultas, autorresponsáveis, que sabem que não é ignorando uma ferida que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, mas sim cuidando dessa ferida, acolhendo, se responsabilizando, não pelo que nos aconteceu, porque isso não é nossa, muitas vezes não é nossa responsabilidade, não foi a gente que escolheu viver, mas nos responsabilizando pelo ser feliz, por fazer esse ser humano que nós nascemos feliz, realizado, pleno. E o mundo ganha quando você bota o seu potencial pro mundo, quando você não se esconde de quem você é, dos seus talentos, da sua missão, da sua vocação. O mundo ganha quando você transborda generosamente aquilo que você veio trazer pro mundo. E quando a gente está sangrando, nossas dores, nossas cicatrizes não estão bem curadas, bem cuidadas, a gente não consegue botar nosso potencial pro mundo. Por isso, se cuidar e se priorizar não é um luxo, como fazem parecer, e nem é coisa de gente mimada. Se cuidar é o que a gente tem que fazer para que o mundo seja um lugar melhor. Um grande beijo.